Paz do Senhor, povo de Deus, ótimo dia, bom dia para você. Bom dia, família Devocional Reino, que Deus te abençoe. Hoje nós estamos aí na última semana, iniciando a última semana do nosso devocional. E um sentimento no coração de que cumprimos a nossa missão com essa palavra, com esse tema, com essa série. Hoje, gravando mais um episódio. Hoje eu estou gravando o episódio que deveria ter sido sábado, só que sábado nós tivemos um problema e não foi ao ar o nosso devocional. E hoje eu vou falar sobre a obediência restaura vidas quebradas. Eu acho que esse é um dos principais temas, na verdade, toda essa semana. Durante os próximos dias, eu acredito que até quinta-feira, nós iremos tratar de pontos extremamente fortes. Então não perca nenhum devocional até quinta-feira. Deus vai falar. Deus vai falar. Se você não conseguiu acompanhar todos, acompanhe até quinta-feira. Você vai entender totalmente o contexto. Você vai entender o que Deus quer falar e vai ser extremamente forte. Tá? Hoje nós estamos aqui no 16º episódio da nossa série A Obediência Restaura Vidas Quebradas. Esse é o nosso tema hoje. Tá? E eu quero ler com você o livro de 2 Reis, capítulo 5, e a história vai falar de um homem chamado Naamã. Todos nós sabemos quem é Naamã. Assim, versículo 14, capítulo 5. Assim, ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e sua pele tornou-se como a de uma criança, ficou purificada. Para você entender, eu acho que não teria hoje um exemplo melhor do que Naamã para falar sobre restauração de vida por obediência. Tem tanta gente tentando reconstruir a vida com as próprias mãos, mas as feridas que só a obediência pode curar. Há algumas feridas que somente a obediência pode curar. Só seguindo a voz de Deus. Sabe, querido, eu vou quebrar o protocolo aqui, não vou nem olhar para o esboço aqui agora. Sabe aquela coisa que você tanto pede para Deus? Aquela mudança que você tanto pede a Deus, Deus está me dando agora essa palavra. Sabe aquela restauração que você quer ter em alguma área da sua vida? Só a obediência pode fazer. Só a obediência pode curar. Só a obediência pode restaurar. Somente com obediência que pode ser mudado isso aí. Naamã, ele era importante, poderoso e respeitado. Mas por trás da armadura daquele soldado, daquele comandante, ele carregava uma lepra escondida. Nós podemos ser pessoas que sejam excepcionais em tudo, que façam tudo, que mude, sejam extremamente talentosos, performáticos,
talentosos, performáticos. Nós podemos ser pessoas que fazem muito bem algo, alguma coisa. Podemos ser importantes. Mas se nossas dores não estiverem curadas e tratadas, nós seremos apenas um talento, um homem ou mulher talentoso, um homem ou uma mulher importante, que por trás das vestes, da armadura, existe lepra escondida. E assim funcionam os pecados ocultos. Os pecados ocultos, eles são dessa forma. Os ocultos são aqueles que ninguém nota em você, que só você sabe. Esses pecados, eles são como uma lepra por trás das vestes. Ninguém vê, ninguém sabe, mas está machucando, está te maltratando, está doendo. Por isso que nós devemos hoje mergulhar nos rios de Deus e ser curados. E Deus, ele escolheu aqui o caminho mais humilhante para curar Naamã. Se você conhece a história, você vai entender que Deus, ele escolheu o caminho mais humilhante. Pediu para que ele fosse às águas do Jordão e mergulhar 7 vezes. Para aquele homem, naquela situação, era humilhante. Só que o propósito de Deus não era humilhá-lo, era fazer com que ele obedecesse à instrução que feria o seu orgulho. Deus queria se colocar acima de tudo, mostrar que ele era soberano para Naamã. Naamã, ele por um pouquinho quase perdeu o milagre, por se achar grande demais para obedecer. Meu Deus, quantos de nós não nos achamos grandes demais, importantes demais para obedecer o comando de Deus, a instrução? Quantas vezes você olhou para algo, alguma coisa, buscou entender alguma coisa? Quantas vezes você olhou para uma situação e disse, eu? Não. E por mais que essa instrução, esse comando venha acompanhado de Deus está mandando, ou assim fala o Senhor sobre a sua vida, e você despreza a instrução por se achar grande demais, forte demais, por se achar bom demais. Aqui, Naamã, ele se achava grande demais para obedecer um comando simples de mergulhar para ser curado. O profeta Eliseu nem sequer foi recebê-lo, porque apenas enviou uma mensagem: vá e mergulhe 7 vezes no Jordão. Deus tratou Naamã não só na lepra, mas Deus tratou Naamã no caráter. Deus tratou Naamã na humildade dele. Ele precisava ser tratado. Para um comandante sírio, o que isso era e significava? Um insulto. Primeiro, que o profeta nem recebeu ele. Segundo, mandou ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Para ele era um insulto. Mas para Deus era o que? Era o remédio exato. O remédio exato para o orgulho, para a doença,
para a doença da adoecida, né? A alma adoecida, doença da alma. Naamã só foi curado quando ele rendeu. Escute isso. Naamã só foi curado quando ele se rendeu, quando ele rendeu a sua lógica à instrução divina de Deus. Quando ele obedeceu. Quantas vezes nós não estamos como Naamã? Quantas vezes nós queremos ser restaurados, mas só até um ponto. Só até esse ponto aqui, Jesus, porque aqui não fere o meu ego. Aqui eu não preciso mudar, porque se eu mudar a partir daqui eu perco a autoridade. A obediência é o rio hoje. O rio onde a nossa alma é mergulhada e sai curada. Em nome de Jesus. É por isso que eu quero te convocar. Eu quero te convocar diante de Deus nessa manhã para mergulhar no rio da obediência, no rio da instrução de Deus. Querido, inclusive esse verbo mergulhar que nós encontramos aqui é um termo hebraico que vai implicar em submergir-se totalmente, sem reservas. Naamã aqui ele precisava descer do seu posto de comandante, da sua reputação, do seu controle. O controlador, você que é controlador, que não consegue entregar na mão de Deus nada, escuta isso. Mergulha hoje, mergulha no rio da obediência. Só assim a lepra de Naamã saiu. E mais, querido, ele saiu renovado, como uma criança, a palavra vai dizer. No reino, a restauração, ela sempre passa por um ato de rendição. Não é de humilhação, não. É rendição. Prostrar-se diante de Deus, colocar o rosto ao pó, tudo isso é rendição. Não é humilhação. Tiago 4, capítulo 4, versículo 6 vai dizer: Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 6 vai dizer: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Filipenses 2, 8, a palavra vai dizer: e sendo até a morte. Provérbios 3, 5. Não te apoies no teu próprio entendimento. Querido, não tente se curar sozinho. Não tente se curar sozinho daquilo que apenas Deus consegue te curar, e com obediência, obedecendo às instruções. Deus usa o simples para tratar o complexo, o difícil. Deus usa o que confronta o seu ego para curar a sua alma. A obediência, ela não só é uma prova de amor a Deus, como ela abre caminho para uma vida restaurada por dentro, de dentro para fora. Há uma pesquisa na psicologia que aponta que as pessoas que estão mais dispostas a ouvir conselhos
e mudar os seus comportamentos têm o maior índice de superação emocional. Isso mostra que obedecer com humildade quebra ciclos de autossabotagem e reconstrói a sua própria história. Isso mostra que pessoas que aceitam instruções de Deus, elas não são só restauradas, mas elas param de se autossabotar. Elas têm uma tendência a ter mais sucesso no que elas praticam. O segredo está na obediência. Na verdade, deixa eu pegar aqui meus papelzinhos. Ver se eu acho aqui rapidamente. Olha aí. Achei. Obedecer a chave. Obedecer a chave. A chave é obedecer. Você vai entender. Deus vai te ajudar a entender. E hoje eu quero falar sobre aquela nossa história que sempre ilustra o nosso devocional. E antes de finalizar, já caminhando para o final, eu quero falar sobre Camila. Camila, ela era uma designer cristã desde a infância. Camila tinha 27 anos e após um divórcio traumático, ela mergulhou numa depressão silenciosa. Perdeu o brilho, a fé, a confiança. Queria recomeçar, mas tudo em volta parecia quebrado. Sua oração era: Deus, me restaure, mas sem me expor. Ela estava frequentando cultos, mas com o coração travado. Evitava líderes, fugia do chamado, escondia suas dores atrás de frases feitas. Eita, o que tem de crente fazendo isso? Postando no Instagram a frasezinha, doido para falar para todo mundo e marcar todas as pessoas que precisam ouvir aquela frase na concepção dela ou dele. Só que Camila, aqui da história, numa vigília teve uma visão. Ela estava diante de um rio e Jesus lhe dizia: mergulhe. E ela respondia: eu já estou limpa, Senhor. Mas ele insistia: mergulhe 7 vezes. Logo ela lembrou de Naamã. E cada mergulho representava uma rendição. O primeiro mergulho, perdoar o ex-marido. O segundo, abrir o coração na célula, no grupo de oração. Terceiro, retomar o ministério. O quarto, confessar feridas à discipuladora, ao líder. Quinto, voltar a orar de verdade. O sexto, se permitir amar de novo. O sétimo, crer que Deus ainda tinha planos para a vida dela. Não dá para ser curado, querido, pela metade. Percebeu, Camila, aqui que o que Deus pedia não era humilhação, era libertação do orgulho, da culpa e do medo. Ela finalmente obedeceu, abriu o coração, pediu ajuda, voltou a servir ao Senhor. E hoje libera outras mulheres que passam por traumas. O seu testemunho, os mergulhos doeram, mas a cura foi completa.
Hoje eu quero que você mergulhe na obediência, mesmo quando ela vai de confronto com seu orgulho, mesmo quando ela vai de confronto com a lógica, porque é ali que a lepra das nossas vidas vai embora, é ali que os traumas vão embora, e é ali que a nossa alma ela volta a viver como criança, assim como aconteceu com Naamã. E eu quero que você declare comigo nessa manhã: mesmo que doa, eu obedecerei. Repita isso. Porque sei que o rio da obediência lava a dor. A vergonha e a lepra escondida serão curadas. Eu não serei curado pela metade. Serei curado por inteiro, rendido e restaurado. Em nome de Jesus. Aleluia. Isso, lance isso aos céus. Aleluia. E vamos orar, querido. Quero orar com você. Vamos orar em nome de Jesus. Paizinho querido, oh Deus, Tu és o Deus da nossa alma, Senhor, da nossa vida, do nosso coração. Tu és o amado da nossa alma. Tu és soberano, Deus, exaltado. Deus, nessa manhã, nós colocamos diante de Ti, Espírito Santo, as nossas lepras, as nossas dores. Nós queremos mergulhar no rio da obediência, das instruções que o Senhor tem para nós. Nós queremos mergulhar, Senhor, ouvindo a Tua voz, obedecendo, sem questionar, Espírito Santo, apenas obedecendo. Nós queremos mergulhar no rio do Senhor. Senhor, retira de nós toda culpa que ainda lateja, toda raiz de amargura. Nos ensina a obedecer, Espírito Santo. Mesmo quando nós não entendemos, nos ensina a obedecer. Mesmo quando a instrução parece simples, nos ensina a obedecer, Espírito Santo. Nos ensina, Deus. Nos ensina a obedecer, Espírito Santo. Faça agora, Espírito Santo, homens e mulheres obedientes. Em nome de Jesus. Que sejam restaurados por inteiro, mergulhados no rio da obediência. Se há alguma resistência, seja agora desfeita, cancelada, derretida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, xararamanduruco. Eremanduralabaixo. Nós profetizamos em nome de Jesus. Toda resistência, todo orgulho, que o ego agora, em nome de Jesus, seja quebrado. Em nome de Jesus. E que o Espírito Santo tenha liberdade. Ei, xararamandarara.
liberdade para fluir, para fazer, operar, para mandar a choro como. Pai, em nome de Jesus, tenha liberdade na minha vida, na minha casa, no meu lar, sobre os meus, Senhor, em nome de Jesus. Tenha liberdade, Senhor, sobre essa vida que ouve, que assiste o devocional, Espírito Santo. Ei, Ramandoro, Ramandararabaxiria. Mergulhe no rio, querido. Aleluia. Aleluia. Amém. Ah, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Resplandeça o rosto sobre você e te traga paz. Até amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe. Shalom.